Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, versículo 5. Deixa aí aberto em Gênesis 15, 5. Mas deixa-me falar aqui um pouco antes de fazermos a leitura. Sabe, irmãos, em Gênesis 12, Deus chama Abraão e faz-lhe promessas fantásticas. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teus pais, vai para uma terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações, etnias da terra. E aquela chamada de Deus a Abraão fez com que ele tivesse uma perspectiva de um futuro promissor. Por causa dessa perspectiva de um futuro promissor, Abraão teve coragem de deixar a sua terra e se aventurar por lugares desconhecidos. E Abraão sai, obedece a Deus. Mas depois, passados alguns anos, Abraão ainda não tem nenhum filho sequer. E ele fica na dúvida: como Deus fará de mim alguém que se multiplica, alguém que tem uma descendência grande, se nenhum filho sequer eu ainda tenho? Então Abraão levanta aquela dúvida diante de Deus. Eu queria dizer para os irmãos, a primeira coisa aqui é que nós temos que ser abertos com Deus. Nós temos que ser sinceros com Deus. Nós não precisamos abrir o nosso coração nas redes sociais. Mas nós precisamos abrir os nossos corações na presença de Deus. Nós vivemos numa época com muita mídia, com muitas redes sociais, por isso eu estou sempre a falar isso na palavra, porque é um assunto muito atual. Há muitas pessoas que estão em dúvidas sobre a sua fé, sobre a igreja, sobre pessoas, sobre Deus, ou não estão bem, estão com problemas, e elas soltam aquilo nas redes sociais. Mas se nós formos perguntar a essas pessoas: vocês já levaram isso diante de Deus? Vocês já transformaram isso em oração? E muitas dessas pessoas não oraram, não falaram com Deus, não confessaram, não abriram o coração na presença de Deus, mas abriram o coração perante milhares de pessoas numa rede social, que não vão mudar em nada a situação, que não vão fazer nada em relação àquela situação. Sabe, mas aqui Abraão estava cheio de dúvidas, porque ele ainda não tinha um filho, mas Deus tinha dito que ele seria pai de multidões. Então Abraão abre o coração na presença de Deus. Irmãos, isto é preciosíssimo, isto é riquíssimo, quando você tem coragem de chorar na presença de Deus. Algumas vezes eu chego na presença de Deus e digo: Deus, era suposto que eu pensasse de tal maneira. Mas confesso ao Senhor que nesta semana eu estou debaixo de uma pressão, eu estou a enfrentar uma dificuldade terrível. Deus, ajuda-me a crer. Ajuda-me, Senhor, a pensar os pensamentos do Senhor. Sabe, quando você então abre o seu coração na presença de Deus, Deus, Ele vai trabalhar na sua fé, vai trabalhar na sua confiança. E uma das coisas que Deus faz quando Ele quer trabalhar a nossa fé, a nossa confiança, Deus nos mostra o futuro. Diga assim comigo: Deus gosta de mostrar o futuro. Porque Deus sabe que a visão do futuro, a visão de um futuro desejado, tem o poder de mexer com o nosso presente estado emocional abalado. Abraão estava emocionalmente abalado. Ele estava triste, mas Deus chama Abraão no seu momento de crise. Deus tira Abraão da tenda, leva-o para fora. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus. Conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Olha, um homem que está há muitos anos sem ter um único filho,
Sem o primeiro filho não haveria uma descendência. Mas Deus mostra para ele, Abraão, olha a riqueza de Deus, irmãos. Abraão não conseguia ver um filho sequer porque ele não tinha. Mas Deus, como vê passado, presente e futuro, Deus já tinha visto o quê? Deus já tinha visto o futuro. E como seria o futuro de Abraão? Uma grande descendência. Então, para Deus era fácil, mas ele sabia que para Abraão não era, porque ele não tinha sequer um filho. Então, Deus mostra a Abraão o que Deus já via. Então, Deus mostra as estrelas e diz, são muitas, não são? Se você puder contar essas estrelas, você também poderá contar a sua descendência. E olha o versículo 6. Olha o que Deus diz a Abraão. E creu Abraão no Senhor. E Deus imputou-lhe isto que é a sua fé, por justiça. Foi o dia que Abraão foi justificado na presença de Deus. Foi o dia em que ele olhou para os céus e acreditou da seguinte maneira: ainda que eu não consiga ver um filho sequer, eu acredito que eu terei uma descendência de milhares e milhares e milhares. Porque Deus disse e eu creio. E esta fé de Abraão foi a sua justiça. Sabe, irmãos, o tema nosso da mensagem nesta manhã é justamente isto. Fortalecidos pela visão do futuro. E quantas vezes isto é a minha experiência? E eu queria partilhar isso com vocês, mostrando na Bíblia, como Deus é habilidoso em nos tirar de uma visão limitadora do presente e Deus nos leva a ver um futuro desejável, o quadro de um futuro desejável. Tenta imaginar um pintor que está ali com a sua tela. Antes que o pintor coloque ali aquelas tintas todas na tela, o que passa pela mente de um pintor antes de colocar ali as tintas na tela? Ele visualiza o quadro que ele deseja. Olha, veja bem, irmãos. Não há como você chegar aqui e jogar umas tintas no quadro e vou lá ver o que vai dar. Mas, infelizmente, há muita gente que, acerca do futuro, é como se fosse uma tela em branco e você diz assim, qual é o futuro que você vê? E a pessoa diz assim, não, eu vou jogando tinta e o que der, saiu. Aí diz assim, no final, era isso que você queria? Sim, era um quadro abstrato. Não, mesmo o abstrato, o pintor visualiza. Não é por acaso que sai uma pintura abstrata. Sabem? Deus gosta de nos dar a imagem do futuro. Deus gosta de nos levar a visualizar o futuro desejável. E eu fico imaginando a mente de um pintor. Quando ele olha para aquela tela em branco e ele fica ansioso para colocar ali, naquela tela em branco, a imagem que está na sua mente. E Deus é habilidoso em nos levar a ter uma imagem de um futuro desejável e trabalharmos por ela. Agora pensa num escultor. Um escultor pega uma pedra muito grande, uma pedra sem forma, e começa a talhar ali aquela pedra, e no final tem ali uma estátua. Mas é o seguinte, ele não começou a esculpir pensando assim, eu vou ver o que vai dar isto aqui. Não, primeiramente ele imaginou. Sabem que a história de Michelangelo, quando ele fez aquela famosa estátua de Davi, quando aquele escultor fez aquela famosa... Quem já ouviu falar da estátua muito famosa de Davi? Diz que ele tinha uma empregada. E ele saiu com várias pessoas e foram para a montanha. E aquilo foi muito difícil. Foram muitos dias para que eles tirassem ali da montanha, de um determinado lugar, uma pedra enorme. E imagina naquela época, sem os meios de transporte que temos hoje.
e empurrando aquela pedra, colocaram a pedra no lugar que dava para o escultor trabalhar. E ele começou a quebrar a pedra, não sei quanto tempo que levou para ele fazer, para ele esculpir ali Davi. No final, quando a empregada viu aquela estátua de Davi, ela ficou assustada, porque ela tinha visto a pedra em bruto. E ela chegou assim e disse assim ao escultor: como você buscou aquela pedra? Como que você sabia que Davi estava aí dentro? Na simplicidade da empregada, ela pensou assim: Davi já estava lá dentro, ele só tirou o que estava a passar. Mas na verdade é isto. Se na nossa imagem já está aquilo, basta o quê? A gente tirar o que está a cobrir aquilo. Abra comigo agora, irmãos, em Gênesis capítulo 26, verso 1. Gênesis 26, 1. Sabem, santos? Deus nos convida a olhar o futuro. E eu tenho aprendido uma coisa. Eu preciso de ver o futuro para eu me motivar no presente. Mas eu preciso desfrutar do presente. Então percebeu o que eu estou a dizer? Você não pode viver demasiadamente com as suas emoções no futuro, porque você vai perder o desfrute da vida. A vida, você não desfruta do futuro. Você desfruta do presente. Mas você não pode também ficar muito preso ao presente, porque você pode perder um futuro melhor. Então você tem que... Olha o exercício que eu e você temos que fazer. Temos que desfrutar do presente de cada dia. Você tem que desfrutar de cada xícara de café. Oh, graças a Deus porque eu posso tomar este café. Você tem que desfrutar de cada pastel de nata. Isso é desfrutar do presente. Você tem que desfrutar de cada momento como esse aqui agora. Estamos juntos aqui. Você está a desfrutar deste momento? Desfruta deste momento. Você vai estar com os amigos daqui a pouco? Desfruta daquele momento. Mas não perca o foco do futuro. Principalmente nos dias difíceis. Principalmente nos dias de complicação. Nos dias difíceis, Deus nos convida a olhar para o futuro. Deus fez isso com Abraão. Mas aí Abraão gerou um filho. Qual é o nome do filho que Abraão gerou? Quem sabe o nome do filho de Abraão, irmãos? Diga comigo, Isaac. Mas houve um dia que Isaac também esteve numa crise. Então Gênesis 26, Gênesis 26, versículo 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Olha, Deus então fala com o descendente de Abraão, que vai confirmar a aliança que fez com seu pai. Verso 4. Multiplicarei, olha o versículo 4, e multiplicarei a tua descendência. Veja bem, numa época em que a terra estava em fome, em crise, a palavra de Deus para Isaac foi a mesma que ele deu ao pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela, da tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Olha o cuidado de Deus, as mesmas palavras que ele transmitiu na aliança com Abraão, anos depois ele dá as mesmas palavras para o filho de Abraão, para Isaac, para que Isaac se apegasse às promessas de Deus, ao futuro, assim como Abraão, seu pai, se apegou e foi bem sucedido. Quem se apega às promessas de Deus, torna-se bem sucedido. Pode repetir, vamos juntos. Quem se apega às promessas de Deus, será bem sucedido. Amém, irmãos? Então, olha a capacidade de Deus, agora de dizer o seguinte: quando Deus aparece a Abraão e motiva Abraão com uma visão, um vislumbre do futuro,
Deus manda Abraão olhar para o futuro. Quando Isaac, o filho de Abraão, está em crise, Deus manda ele olhar para o futuro, mas antes diz algo. Assim como eu fui com Abraão, eu serei contigo. Agora Isaac ainda tem algo melhor. Ele é convidado a olhar para o futuro, mas ele tem ainda uma história para olhar, para se recordar do passado. Entende? Então é mais rico ainda para Isaac. Poxa, Deus disse ao meu pai, quando ele não tinha filho algum e já era velhinho. Deus prometeu que daria um filho e eu sou o resultado dessa promessa. Então eu tenho um motivo a mais para crer e olhar para o futuro. Passados alguns anos, Gênesis 28, versículo 14. Abre aí, Gênesis 28, 14. Passados alguns anos, quem é que está em crise agora? Jacó, o filho de Isaac. Está em crise, o homem está em crise, o homem fugiu da sua casa por causa de um problema que ele criou com o pai e com o irmão. Ele está em fuga, e quando ele está em fuga, ele sonha, e no seu sonho Deus aparece e faz o quê? Mostra-lhe o seu futuro. Nos piores momentos, no pior momento da vida de Jacó, fugindo do pai, fugindo do irmão, sabendo que ia viver muitos anos distante da mãe. Ele dorme, Deus aparece para ele em sonho. E olha o que Deus diz para Jacó. Jacó, olha para o futuro. Mas Jacó era tentado a olhar para o presente, porque ele estava no deserto, sozinho, dormindo sozinho naquele breu. Irmãos, tente se colocar no lugar de Jacó, sozinho no meio daquele breu, no deserto, sem ter certeza humana, sem ter a certeza natural de que poderia um dia voltar a ver o pai, voltar a ver o irmão, voltar a ver a mãe. Ele estava num dia de crise. E naquela dúvida, o que seria do seu futuro? Deus aparece e mostra o seu futuro. Deus diz, a tua descendência será como o pó da terra. E estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Veja que Deus repete a mesma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó. Versículo 15. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Não importa o que tu vais passar nos próximos anos, Jacó. E te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado. Então Jacó vai sem direção, em fuga. A gente sabe da história, ele encontra-se com seu tio Labão, trabalha ali sem esperanças, continua pobre durante muitos anos. Mas nos últimos anos dele ali com Labão, Deus começa a prosperá-lo, dando visão do quê? Lembra a situação das varas? E ele começa a visualizar o quê? O seu gado se reproduzindo. É como se fosse o irmão com uma fábrica. O irmão fecha os olhos, o irmão tem uma fábrica de produtos enlatados, né? Extrato de tomate, azeitona, sei lá o que for, milho verde. E a pessoa fecha os olhos e começa a ver na fábrica saindo aquele tanto de lata. Entrando, as latas colocadas nos caminhões e entregando para os supermercados. Aleluia. Na época, a visão de Jacó foi o gado dele se multiplicando. E a Bíblia diz que Jacó ficou muito rico, porque Deus deu uma visão do futuro. O nosso Deus é um Deus de aliança. Ele fez aliança com Abraão. Ele confirmou a aliança com Isaac. E ele reafirmou a aliança com Jacó. Por isso que em Êxodo 3, versículo 6, projeta aí, mostra que Deus é um Deus de aliança e o nosso Deus é um Deus de gerações. Diga-se comigo, meu Deus é um Deus de aliança e um Deus de gerações. Você não pode orar só pela sua vida, você tem que orar pela sua descendência. Sabem, Deus é habilidoso em dar a volta às situações. Deus é habilidoso por causa da nossa fidelidade, Deus é habilidoso em honrar as nossas futuras gerações, os nossos descendentes. E eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor. Não, é o 3:6, é o contrário. Mas isso aí também confirma que ele apareceu a Abraão, Isaac e Jacó.
Por isso que eu pensei, deve ser a versão bem diferenciada. O que Deus diz no 3,6? Disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Deus estava falando nesse momento com Moisés. Olha que coisa interessante. Moisés, ele veio séculos depois de Jacó. Séculos. Irmãos, séculos. 4 séculos depois de Jacó. 4 séculos depois de Jacó, Deus aparece a Moisés e diz, Moisés, eu sou o Deus de teu pai. Mas agora deixa eu voltar lá ao início. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Aleluia. Por que Deus dá a si mesmo esse nome, essa identidade? Porque esta identidade com a qual Deus se liga à humanidade. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de... O que Deus revela nessa identidade? Ele revela, eu sou um Deus de alianças. E eu sou um Deus de gerações. Eu queria que você pensasse nisso. A sua aliança com Deus é para a sua vida e para as suas gerações. Tome posse disso. Deus é o Deus de alianças e é um Deus de gerações. E volta ao tema da mensagem. Qual é o tema da mensagem? Pastor, mas está muito difícil visualizar um futuro bom. Para Abraão esteve difícil. Ele não tinha filho nenhum e já era velho, e foi possível. Para Isaac, ele estava na época de crise, foi possível. Jacó tinha desobedecido a Deus, tinha quebrado o princípio, estava fugindo do pai e do irmão, e foi possível para ele, foi ou não foi? Então é possível para mim e para si. Ouse crer, ainda que você não veja. Sabem, a história de um grande homem de Deus, George Miller, a biografia dele conta que todos os amigos dele, pelos quais ele orou, ele se converteu e todos os amigos da juventude dele, os amigos da época, naquela época que a gente faz mais amigos, todos os amigos dele, ele orou por todos para se converterem. E quase todos se converteram. Menos um. Mas ele morreu na confiança. No funeral dele, aquele amigo se converte a Jesus. O amigo foi ao funeral e o ambiente ali e tudo, o amigo se converteu. Ele pode ter morrido pensando o seguinte, eu não consegui aquele para Jesus. Mas, ainda que você passe, as promessas de Deus jamais passarão. Coisas acontecerão inimagináveis depois da sua morte. Resultado da sua fidelidade e oração. Nunca deixe de orar pelos seus filhos, pelos seus netos, ou futuros netos. Porque é o seguinte, Deus vai guardar esta aliança. E Deus vai dar as voltas que forem necessárias. Mas Ele vai fazer algo por causa da aliança dele com a sua vida. Tome posse disso em nome de Jesus. Amém? Como que nós temos então que lidar com as promessas de Deus? Da seguinte maneira. Primeiro nós temos que conhecer quais são as promessas. Tantas da Bíblia, tantas promessas dos nossos encontros pessoais com Deus. Dos nossos momentos com Deus. Há 2 tipos de promessas que você tem que saber. Aquelas que estão escritas na Bíblia que nunca vão mudar. São as promessas comuns a todos os filhos de Deus, amém? Se você tomar posse só dessas, você já é mais do que vencedor. Mas para além destas, há as promessas que nós recebemos nos nossos momentos com Deus. São promessas muito específicas que têm nome, que é direcionada a nós. Quando Deus nos chama pelo nosso nome e dá promessas muito específicas. Então, primeiramente, temos que conhecer. Segundo, temos que estabelecer essas promessas como metas. Não é simplesmente pensar assim, olha, Deus fez uma promessa,
eu vou viver a minha vida. Se calhar, se essa promessa se cumprir, estou bem. Estou no lucro. Se não cumprir, também não estou mal, não. Não. Nós devemos estabelecer as promessas como as nossas metas de vida. Nós temos que encaixar os nossos projetos de vida às metas. Terceiro ponto. Nós temos que orar para que essas promessas se cumpram. Quais promessas? As que estão na Bíblia e as que estão nos nossos relacionamentos pessoais com Deus. Temos que orar para que isso se cumpra. Nós temos que, não é lembrar Deus. Muitas vezes, nas orações, nós lembramos a nós mesmos da importância destas promessas, do valor dessas promessas para a nossa história. Quarto ponto, nós devemos estimular a nossa fé visualizando o cumprimento da promessa. Não há maneira melhor de você ativar a sua fé do que ver o futuro, do que visualizar o que vai acontecer. É como se fosse um jovenzinho que está no 10º ano da escola. E ele se imagina, daqui 2 anos eu estarei sentado na cadeira de uma universidade. Ele se vê lá. E aquele que entrou na universidade começa a se imaginar, daqui tantos anos eu vou estar com o canudo na mão. E com aquele chapéuzinho feio. Mas eu vou... E com aquela bata estranha. Mas eu vou estar em nome de Jesus. Aquele que está a orar por uma casa deve imaginar e acreditar. Você está com a chave dela e vai abrir a porta dessa casa. Aquele que está a orar por um carro é uma promessa. Deve imaginar. Eu vou estar no semáforo, vou abrir a janela esquerda, vou pôr minha mão assim. E pôr a música bem alto. Deus é fiel. Deus é fiel. O que você consegue imaginar pela fé? Aqueles que querem se casar. As mulheres devem se imaginar com aquele vestido maravilhoso, aquela coroa de princesa. E os rapazes se imaginando como? Há uma história triste. Eu não posso falar dessas coisas que eu lembro, né? Disse que uma menina orava para casar-se com um príncipe que viesse montado num cavalo. Depois de 4 anos de casada, ela falou assim, graças a Deus eu casei com um príncipe montado no cavalo. O príncipe já foi embora. Mas alguém permaneceu. Mas isso não é aqui na MCI. Aleluia. Aqui na MCI continua o príncipe. E vai embora o cavalo. Aleluia. Quinto ponto, irmãos. Temos que vencer os pensamentos negativos e intimidações. Quando você tem uma promessa, quando você tem uma visão maravilhosa de um futuro promissor, de um futuro desejável, é muito difícil você passar por esse tempo de espera sem ter alguma dúvida ou pensamento negativo. Entenda bem, não é pecado você ter dúvida ou algum pensamento negativo, mas você não pode deixar que aquilo te domine. Quando vierem os pensamentos negativos, eu não vou conquistar isso. Eu não vou alcançar esse meu sonho nunca. Eu acho que isso é uma utopia. Quando vierem as dúvidas, os pensamentos negativos, você deve orar e dizer assim, Senhor, eu me recuso a ser incrédulo como aqueles 10 espias. Eu prefiro ficar do lado de Josué e Caleb, que o Senhor é poderoso. Eu recuso-me a rir como Sara se riu, quando o anjo disse que daqui a 1 ano ela teria um filho. Por que ela se riu, irmãos? Porque ela já não tinha o costume das mulheres. Porque ela já era uma velhinha mesmo. É isso, ela era uma velhinha. Uma velhinha sem o costume das mulheres. E o anjo diz, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Ela começou a rir. Aí o anjo disse, então o nome do rapaz é esse, Riso, Isaac.
Você pode rir, mas Deus ri por último. Ele ri das suas dúvidas, das suas incredulidades, Ele é fiel. E as intimidações? Quando você começa a ouvir a voz dos outros dizendo, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, para de sonhar. Sabe, no processo da promessa, irmãos, nós temos que vencer as intimidações e os pensamentos negativos. E o sexto ponto, nós temos que permanecer no descanso de Deus, porque não é pela força. Abraão não permaneceu no descanso de Deus nos primeiros anos e gerou Ismael. Mas quando ele ficou quieto, descansou, Deus fez a obra. Não é pela sua força, mas é pelo Senhor. Quem pode dizer amém? Abra comigo em Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28. Deus gosta tanto de nos levar para o futuro. Deus gosta tanto de nos fazer ver o futuro. Porque Deus já viu o futuro e gostou dele e nos convida para lá. Ouça o que eu estou dizendo. Deus gosta tanto de falar do futuro para nós, porque Ele já viu o futuro. E Ele gostou tanto, e Ele nos convida a falar, venha, aqui está bom, o futuro está bom. E quando nós temos essa capacidade de olhar o que Deus já viu, e trabalhar por isso, e orar e esperar isso, nós vamos alcançar aquilo que nós esperamos, amém? Joel 2,28, quem já abriu, diz amém. E olha a promessa aqui, e há de ser, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Esta promessa de Deus, no Velho Testamento, é o seguinte, Deus dizendo, eu derramarei do Espírito sobre toda a carne, sem exceções, porque no Velho Testamento, o Espírito de Deus vinha em pessoas especiais, sacerdotes, reis, pessoas específicas. Aqui não, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, diga comigo, profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão as 3 palavras-chave dessa promessa. Diga, profecia, sonho e visão. Diga isso comigo. Profecia, sonho e visão. Tudo aponta para o futuro. Profecia aponta para o sonho. É para nós vermos o que vai acontecer no futuro. Foi o caso de Jacó. E visão. Sobre o futuro. Deus gosta de nos apontar o futuro. Porque Ele quer que nós entremos o mais rápido possível no futuro que Ele planeou para nós. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro se levanta, depois de todos terem sido batizados no Espírito Santo. O apóstolo Pedro diz o seguinte, ele menciona Joel 2,28, ele diz assim, o que está a acontecer aqui hoje é o cumprimento da profecia, e ele menciona na íntegra a profecia que nós lemos de Josué 2,28. Sabem? Hã? Eu falei o quê? Joel 2,28, desculpa. É isso mesmo, Joel. Irmãos, então ele menciona, o apóstolo Pedro menciona na íntegra essa profecia de Joel. Quer dizer então o quê? Que se já se cumpriu, projeta novamente, por favor, o versículo. Isso já se cumpriu? O apóstolo Pedro disse que sim. Há 2000 anos atrás, Pedro disse que isso se cumpriu. Que Deus hoje, na nossa geração, está disposto a dar do seu Espírito para todas as pessoas. Inclusive no versículo 29, não precisa ler, diz que até sobre escravo e escrava. Pode colocar para os irmãos verem, 29. Olha, diz, e também sobre até os servos e as servas, eu vou derramar meu Espírito. Ou seja, os escravos daquela época, da profecia de Joel, eram pessoas desprezadas na sociedade. E o Espírito Santo era para reis e sacerdotes, pessoas especiais. E aqui Joel diz, eu darei do meu Espírito sobre todos, até sobre escravos. Volta lá ao 28. Se isso já se cumpriu em Pedro, há 2000 anos atrás, quer dizer o seguinte, o Espírito Santo está disponível a todos nós aqui. O Espírito Santo não está disponível somente a pastores, a líderes, a pessoas escolhidas, selecionadas. Não, o Espírito de Deus está disponível a todos. Coloca sua mão no seu peito e diz, eu tenho o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, alguma coisa vai acontecer. Ou você vai profetizar, ou você vai ter sonho, ou você vai ter visão. Depende da sua idade. O que você vai ter aí?
Você se encaixa em qual aí? Eu acredito que nós podemos ter as três coisas, independente da idade, amém? Estou só brincando com os irmãos. Olha que eu e você podemos o quê? Profetizar. Eu e você podemos o quê? Sonhar o futuro, os sonhos de Deus. Quem já teve um sonho tão gostoso do que ia acontecer no futuro assim? Uau! E você pode ter uma visão também. O que é a visão? Qual a diferença de sonho e visão? Sonho é uma imagem que você vê dormindo. Que às vezes, esse sonho pode ser um pouco distorcido por causa do ressonar. Você está ressonar e o sonho... Tem algum ruído ali no sonho. Alguém ressona aqui? E algumas irmãs começaram a rir. Irmãos, quando nós conseguimos... Deixa eu terminar de falar a diferença, né? Sonho é uma visão que nós temos quando estamos a dormir, e visão é quando estamos acordados. É quando você, às vezes, fecha os olhos e começa a imaginar. Eu vou entrar naquela universidade. Você fecha os olhos e começa a imaginar. Eu vou comprar aquilo. Se você fecha os olhos e fala, imagina, Portugal será salvo. Você fecha os olhos e começa a imaginar, meu grupo de vida vai crescer. Você fecha os olhos e começa a imaginar, eu vou me casar. Fecha os olhos e começa a imaginar, eu vou ter filhos. Fecha os olhos e começa a imaginar, eu sou bonito. Aí você abre os olhos. É verdade. Essa questão de beleza é muito relativa. Quando você estiver procurando alguém para casar, não procure alguém que os outros achem bonito. Porque nenhum deles vai viver com a pessoa com a qual você se casou. Escolha alguém que você acha bonito. Mas ainda que todo mundo ache feio, não tem problema. É você que vai viver. Você é que tem que escolher assim. Amém? 1 Timóteo 1,18. Então, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo e diz-lhe assim: Timóteo, você deve viver a sua vida olhando para o futuro. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite com base nestas profecias, a sua milícia. Uau! Paulo reconhece o poder de uma profecia, de um sonho e de uma visão, e Paulo diz então a Timóteo, algumas Bíblias, o que dizem na sua Bíblia? Talvez algumas palavras diferentes da sua Bíblia vai ajudar você a entender. Aqui na minha Bíblia diz assim: e este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nessas profecias. O bom combate. Diga assim comigo: combate firmado nas profecias. O bom combate. É você ir para a guerra pensando assim: eu não estou sozinho, eu tenho uma palavra de Deus. Você vai para a luta dizendo: eu não estou só, eu tenho essa palavra. E eu me agarro a esta palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, vamos receber os elementos da Santa Ceia. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 26. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Sabem, até quando Jesus foi participar da última Páscoa com os discípulos, Jesus iria enfrentar a morte.
Jesus iria enfrentar um terrível sofrimento. Mas o autor aos Hebreus diz que Jesus estava a ver o futuro. Vidas salvas para a glória de Deus. E foi aquilo que motivou Jesus a ir ao sofrimento, ir à morte, porque a sua visão de futuro era que depois que ele morresse e ressuscitasse, multidões seriam salvas. Então Mateus 26, 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei. Olha o que Jesus fala do futuro, olha o versículo 29. E digo-vos que desta hora, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até o quê? Até aquele dia em que eu beba um vinho novo convosco no reino de meu Pai. Jesus estava aí para um sofrimento, mas a sua visão era do futuro. Eu sei que eu posso sofrer, mas o futuro é maravilhoso. Um dia eu vou beber esse vinho novo com vocês. Amém. Vamos adorar o Senhor. Pode receber o pão e o vinho. Você que está em aliança com Jesus, você que aceitou Jesus como Salvador da sua vida e está em aliança com Ele, receba do pão e do vinho.